Vamos agora falar de outras características relacionadas ao sistema cúbico. Então, para começar, vamos falar aqui do número de coordenação. Cadê a caneta? Número de coordenação. O número de coordenação ele vai estar literalmente ligado ao número de vizinhos que cada átomo tem. Então, se a gente pegar, por exemplo, duas células unitárias, isso aqui é uma representação de uma célula cúbica simples, isso aqui de uma célula cúbica de corpo centrado. E pegarmos qualquer átomo desta célula unitária, por exemplo, aqui da célula cúbica simples, a gente vai ver que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vizinhos. Então, número de coordenação, ou seja, o número de coordenação da célula unitária, célula cúbica simples, será 6. No caso da célula cúbica de corpo centrado, se a gente pegar esse átomo que está aqui no centro, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vizinhos. Então, o número de coordenação da célula cúbica de corpo centrado será 8. Tá? Essa é a característica das células unitárias. Se a gente der um pulinho aqui mais para frente, tá aqui a tabelinha. Aqui vamos ter o número de coordenação. Então, célula cúbica simples, número de coordenação 6. Célula cúbica de corpo centrado, número de coordenação 8. De fase centrada 12. E a hexagonal compacta também 12. Não obstante, a cúbica de face centrada e a hexagonal compacta são as formas cristalinas que vão ter um maior valor de densidade. Então, voltando para cá. Então, esse número indica como os átomos estão estreita e efetivamente compactados entre si. Então, quanto maior o número de coordenação, ou seja, quanto maior o número de vizinhos, maior a compactação. Maior a compactação, maior a densidade dos metais que se cristalizam nesse tipo de configuração cristalina. Então, para a gente ter um valor prático ou um valor numérico sobre a questão do empacotamento, existe uma coisa chamada de fator de empacotamento. Mal comparando o tal do fator de empacotamento, imagine você vai fazer, ou pega a sua mochila ou uma bolsa e joga uma ruma de coisa aqui dentro da bolsa, tá? Então jogou um bocado de coisa. Você ocupou, nesse caso aqui, vou colocar mais coisa aqui, talvez um pouco menos de 50% do volume, porque tem uma série de espaços vazios em que não tem nenhuma coisa dentro que você tem ar. Então, o fator de empacotamento, ou em outras palavras, o volume ocupado dentro dessa bolsa é menor que 50%. Agora vamos imaginar a mesma coisa. Você pega um copo e enche de água. Então tudo isso aqui é cheio d'água. Água. Então o volume ocupado por água aqui dentro é de 100%. Então o fator de empacotamento, o quanto do volume desse copo está sendo ocupado, é 100%. Então o fator de empacotamento, ou seja, quanto de água existe dentro do copo, é 100%. Então, da mesma forma, essa analogia é válida para as células unitárias. No caso aqui a gente vai falar da cúbica, que é bem mais simples de fazer as contas. Então, basicamente, o fator de empacotamento corresponde à fração de espaço ocupado por átomos, pressupondo que eles são esferas rígidas, dimensionadas de forma a tocar, sempre que é possível, os seus vizinhos mais próximos. Então, partindo desse pressuposto, a gente define
fator de empacotamento como sendo o número de átomos por célula vezes o volume de cada átomo sobre o volume da célula unitária. Simples assim, não tem muita complicação. Então vamos supor. Vamos imaginar então o seguinte. Temos nós uma célula cúbica simples. Uma célula cúbica simples nós vamos ter em cada um dos vértices um átomo, cada um desse átomo contribuindo para 1/8 de volume ocupado dentro da célula unitária. Então essa célula unitária aqui possui um átomo. Então se ela tem um átomo, e a gente considerando que cada átomo desse funciona como uma esfera, então a gente sabe que o volume da esfera, então o volume, vou colocar aqui VA, o volume do átomo vai ser igual a 4/3 de πr ao cubo. E a gente sabe que o parâmetro de rede para uma célula cúbica simples, A, é igual a 2 vezes o raio. Então a gente tem tudo aqui para calcular o fator de empacotamento da célula cúbica simples. Então o fator de empacotamento atômico, que é esse atômico que vocês irão encontrar em alguns livros, será igual ao número de átomos da célula unitária. Tem só um. Volume de cada átomo. Então o volume de cada átomo vai ser o volume da esfera. Então 4/3 de πr ao cubo. Só mudar aqui a posição do igual para deixar matematicamente correto. Sobre o volume da célula unitária. Ora, se é um cubo, o volume vai ser A ao cubo. Então daqui nós vamos ter que o fator de empacotamento atômico para este caso vai ser igual a 4πr ao cubo sobre 3, botei errado de novo, sobre 2 ao cubo dá 8, r ao cubo, r ao cubo. Então, divisão de fração, então daqui nós vamos ter que 4πr ao cubo sobre 3, que vai multiplicar 1 sobre r ao cubo. Então daqui nós vamos ter, fica 4πr ao cubo sobre 24r ao cubo. R ao cubo dividido por r ao cubo, então nós vamos ter 4π sobre 24. Então vamos puxar aqui a calculadora. Então 4 vezes 3,14 dividido por 24. Então, fator de empacotamento vai ser igual a aproximadamente 0,52 ou 52% do volume dessa célula unitária está ocupada por átomos. Então, da mesma forma que foi feito para uma célula cúbica simples, podemos fazer para uma célula cúbica de corpo centrado, para uma célula cúbica de face centrada e para uma hexagonal compacta. O que é que vai alterar? O número de átomos vai modificar de uma para outra e o parâmetro de rede também vai modificar de uma para outra. O valor do volume de cada átomo vai ser sempre o volume da esfera. Então esse valor, essa parte aqui sempre vai ser a mesma. O número de átomos vai modificar e o parâmetro de rede vai modificar. Então para as outras, só sai substituindo esses valores que encontraremos o fator de empacotamento.
Uma outra propriedade que podemos calcular baseado nas características da célula cúbica, a gente já viu que vimos o fator de empacotamento atômico. Então, baseado no fator de empacotamento, baseado nada, em se tendo as características da célula cúbica, a gente consegue calcular, tem-se para cada uma das células, o quanto de células, de átomos ocupa aquele volume da célula unitária. Então, baseado nessas mesmas características, a gente consegue, de forma teórica, calcular a massa específica. Massa específica é nossa popular. Deixa eu só tirar isso aqui. Cadê a borracha? Não vai querer vir borracha. É a nossa popular densidade. A densidade, normalmente a gente utiliza, vamos ter lá uma unidade de massa por uma unidade de volume. Então, normalmente em grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Então, a gente consegue, de forma relativamente simples, calcular a densidade. Então, como é feito isso? Por definição, nós temos que a densidade, a massa específica ρ vai ser igual ao número de átomos da célula vezes a massa atômica sobre o volume da célula unitária vezes o número de Avogadro. Então, nós temos o número de átomos de cada uma das células. Então, a depender do tipo de célula, nós vamos ter 2, 4 ou 6 átomos. Então, se nós sabemos que tem 2, 4 ou 6 átomos, no caso das células unitárias referente aos materiais metálicos, nós temos massa atômica, que normalmente nada, que é tabulada. Se nós sabemos que a célula é cúbica ou hexagonal compacta, a gente tem como calcular o volume da célula unitária. E nós temos o número de Avogadro, que é tem um valor constante, que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos por mol. Então, nós temos esse valor que é definido. Então, se nós sabemos quantos átomos tem uma célula unitária, qual a massa atômica desse elemento, com o tipo de célula unitária, conseguimos calcular o volume da célula unitária e multiplicar tudo pelo número de Avogadro. Então, fica bem simples para fazer as contas. Então, vamos lá para um exemplo. Diz o seguinte: o cobre possui um raio atômico. Então, o raio do cobre vai ser igual a 0,128 nano vezes 10 a menos 9 metros, tá? Então, esse nano aqui equivale a 10 a menos 9. Vejam lá que no início, quando a gente começou a falar sobre massa específica, a gente falou que a densidade é grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Se a gente chegar aqui no peso atômico, 63,5 gramas por mol, então a gente deve colocar tudo em gramas. E para a gente ficar de forma mais, ia dizer palatável não, mas de forma mais de fácil compreensão, o ideal é que esteja em grama por centímetro cúbico. Então, para a gente ter essa conversão de grama, de nano para centímetro, basicamente basta a gente se lembrar o seguinte, tá? Se eu tenho centímetro, isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 2 metros. Então, se eu reescrever esse raio, então o raio do cobre vai ser igual a 0,128 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a menos 2 metros. O que foi que eu fiz?
10 a menos 9, transformei em 10 a menos 7, 10 a menos 2. Potências de mesma base, repete-se a base, soma-se os expoentes. Então, menos 7 menos mais menos 2 dá menos 9. Mas quem é o 10 a menos 2? É o cent. Então, o raio do cobre vai ser igual a 0,128 vezes 10 a menos 7 centímetros. Então, já encontramos o raio. Próximo passo, peso atômico, ou massa atômica. Normalmente vocês vão encontrar, a depender do livro, com representado valor com A, tá? Então, peso atômico do cobre, 63,5 gramas por mol. Então, Rho vai ser igual a quem? Diz que o cobre é CFC, célula cúbica de face centrada. Se formos um pouquinho para frente, a gente vai ver que se a célula cúbica de face centrada, nós vamos ter 4 átomos por célula e o parâmetro de rede, ou A, vai ser igual a 4R sobre raiz de 2. Então, vamos voltar para lá. Então, se é uma célula cúbica de face centrada, 4 átomos, vezes a massa atômica, 63,5, sobre volume da célula unitária. Ora, se nós estamos falando de um cubo, então o volume de um cubo é aresta ao cubo. Mas quanto equivale essa aresta? 4R sobre raiz de 2. Então, vamos voltar para cá. Então, o volume vai ser igual 4 vezes R sobre raiz de 2, tudo isso ao cubo. Então, quanto equivale o raio? 0,128 vezes 10 a menos 7. Então, vamos substituir. Deixa eu ver para onde é que eu escrevo. Para cá. Então, o volume vai ser igual a 4 vezes 0,128 vezes 10 a menos 7. Tudo isso sobre raiz de 2. Tudo isso elevado ao cubo. Então, fazendo essas contas, a gente chega a um valor de 4,74 vezes 10 a menos 23. Observem bem o seguinte. Essa ordem de grandeza aqui é similar a esta daqui, sendo que com sinais invertidos. Então, quando se fizer as contas, normalmente esta potência desaparecerá com esta daqui. Então, a gente vai ter 4,74 vezes 10 a menos 23, que multiplica o número de Avogadro, 602 vezes 10 a 23. Fazendo essas continhas aqui, a gente vai encontrar todo esse valor aqui embaixo. Vai ser 254 dividido por 28,53. Se fizermos a divisão, a gente vai encontrar 8,90901 qualquer coisa, tá? Gramas por centímetros cúbicos. Então, dito isto, vamos encontrar agora, descobrir quanto equivale a densidade, procurando a densidade do cobre.
Então, a densidade do cobre é aproximadamente 8,96. Ou seja, o valor que nós encontramos é bem próximo do valor medido por experimentação prática, tá? Então a gente consegue fazer com aquela fórmula encontrar os valores teóricos das densidades dos materiais metálicos.